Bom dia, meus queridos, paz de Cristo. Quero chamar o pessoal que está organizando aí, que está trabalhando, para a gente chegar. Hoje, só para mim saber, vai ter o time das crianças lá atrás? Não? Não, né? Então, eu queria que já trancassem as portas e não deixassem as crianças irem lá para trás, porque senão fica uma barulheira, uma bagunça. Deixa elas aqui, a gente que lute para cuidar delas. E aí a gente conta com a igreja toda para isso também, viu, gente? Só dando esses avisos iniciais aí. Enfim, bora começar nosso culto. Se coloque de pé. Hoje primeiramente, né, bom dia para todos vocês, a paz de Cristo. Good morning, é isso aí, doido. Hoje é o domingo, quarto domingo da Páscoa, também conhecido na tradição como Domingo do Bom Pastor, que é o dia que a gente medita sobre o discurso de Jesus a respeito do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E é ele que nós vamos celebrar hoje. E para começar isso, a gente precisa meditar nesse salmo maravilhoso, que é o Salmo 23. E eu convido você a meditar ele comigo cantando. Amém? Amém, né, Gabriel? Amém. Vamos ficar calminho, certo? Eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se o caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto está. E se a morte me assombrar, graça
graça me acolherá, misericórdia e compaixão, todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde está o Senhor. É o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Cante, pois se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Só vocês. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho. Mas se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Glória a ti, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia. Queridos, hoje, como eu disse, quarto domingo do tempo da Páscoa, e é também domingo do Dia das Mães, dia que a gente celebra esse sacramento do cuidado e da graça incondicional de Deus sobre nós. Sabemos que há raríssimas exceções, mas as nossas mães são, em geral, cuidado de Deus. As mãos de Deus ali cuidando da gente o tempo inteiro e nos ensinando o que é um amor incondicional. E num país como o nosso, mais do que os pais ainda, elas revelam essa graça salvadora, acolhedora, compassiva, misericórdia e incondicional, preciso repetir isso, de Deus. Você precisa levantar as mãos para o céu hoje e agradecer e bendizer a Deus por nossas mães. A esse Deus que é nosso Pai e é mãe também de misericórdia. Afinal, Deus não tem sexo. Então, Ele revela o seu amor por nós de tantas formas maravilhosas. Celebre a Ele por conta disso hoje. Amém? Enquanto a gente canta, vai estar rolando um cafezinho aqui, possivelmente um bolinho. Fique à vontade para tomar. A gente não sente que isso é falta de respeito, né? Pelo contrário, numa igreja com uma cultura igual a nossa, mineira, do cafezinho, então, assim,
Fique à vontade para tomar um café e sentir o cheiro de Deus no cheiro do café, porque Ele está se revelando a nós o tempo inteiro, por meio dessas artes, por meio da música, por meio do café e por meio de todas essas coisas. Eu convido você a celebrá-lo hoje. O culto é nada mais, nada menos do que um encontro com o Deus Todo-Poderoso, para louvá-lo, para entregá-lo louvores e ação de graças, porque Ele é digno, e é um encontro com Ele. E quando Ele se encontra conosco, Ele nos dá de comer do seu próprio ser. E o sacramento disso para nós é o pão e o vinho, que nós comemos e bebemos. É o corpo de Cristo, não só o corpo real, que adentrou a eternidade uma vez por todas, levando com ele a humanidade, mas também o seu corpo místico aqui na terra, que é a sua igreja. Então a gente precisa celebrar isso em comunidade. Esse é o sentido da gente estar aqui. Adorar, prestar louvores e adoração a Deus. Enquanto isso, intercedermos, vivermos essa comunhão e darmos toda a honra e glória ao nosso Deus. Amém? Coleta pela pureza. Vamos orar isso juntos? Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Santo Espírito, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos Teu santo nome. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido você nesse momento, meus amigos, a reconhecer, nós somos pecadores. Como todos os homens que pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E se não for a graça de Jesus, nós estamos totalmente perdidos. E é para isso que eu convido você nesse momento, a se ajoelhar junto comigo, se você puder, e confessar diante de Deus os seus pecados, diante do Deus que é todo-poderoso e também misericordioso. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, nós reconhecemos e confessamos diante de Ti que nós erramos e nos desviamos dos Teus caminhos como ovelhas perdidas. Seguimos demasiadamente os enganos e desejos de nossos próprios corações. Ofendemos as Tuas santas leis. Fizemos o que não deveríamos fazer e deixamos de fazer o que deveríamos ter feito. E além de Sua graça, não há saúde em nós. Ó Senhor, tem piedade de nós. Poupa todos aqueles que confessam hoje as suas faltas. Restaura, Senhor, todos os que são penitentes de acordo com as Tuas promessas declaradas a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio dele, concede ao Pai misericordioso que possamos viver uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Senhor,
piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Estenda as suas mãos assim. Que o Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem, para o louvor e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Senhor, abre os nossos lábios. Dai-nos a alegria da tua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, será para sempre. Amém. Nosso Pai, assim como a nossa oração sobe a Ti nessa manhã, Deus, nossos pedidos, nossos arrependimentos, que Teu Espírito desça sobre nós e nos conduza ao Teu louvor, agora e sempre. Amém. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. Novo sou, Ele o viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Ele vou viver. Ele é a nossa redenção. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu. Qual é o nome daquele que venceu? Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não vai ter trenzinho hoje, mas estenda as suas mãos, vamos abençoar os nossos trenzinhos, os nossos filhotes. Deus, muito obrigado pelos nossos filhos, Senhor, que não são filhos somente nossos, que somos pais, mas de toda essa comunidade. Te damos graças e os abençoamos em nome de Jesus. E te peço que eles sejam conduzidos sempre no caminho do Teu Evangelho, da vida eterna, através de mensagens, ó Pai, que falem realmente aos seus corações. Que o Senhor fale com eles, sobretudo, através do nosso exemplo, mas também através da mensagem, na linguagem deles, ó Deus, para que eles possam entender que Cristo é o Rei dos Reis, que Ele veio, que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou para a nossa justificação, e que agora nós temos vida nele. Eu te peço em nome de Jesus, fala com nossas crianças, e fala aos nossos corações aqui hoje. Nos colocamos em Tuas mãos, e queremos fazer a Tua vontade, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ó Deus, cujo Filho Jesus é o bom pastor do Teu povo, concede que quando ouvirmos a Sua voz, reconheçamos aquele que nos chama pelo nome e o sigamos para onde Ele nos conduz, o qual vive e reina contigo
e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos. Podem se sentar. Fique à vontade. Vamos para o ofício das leituras. A nossa primeira leitura se encontra na Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 36. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto num andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore a vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. A nossa segunda leitura se encontra no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 7, verso 9. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, todos os anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a nosso Deus, dizendo, Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim.
Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ler João 10, 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Pois o meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Ó Deus, que as palavras da minha boca, meditar do meu coração, sejam agradáveis diante da Tua presença, Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor, Pai. Vem, atua aqui entre nós, fala conosco o Teu Evangelho. É o que te pedimos hoje no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Queridos, hoje é o domingo do Bom Pastor. É um domingo que a gente precisa aprender um pouco sobre pastoreio, um pouco sobre essa característica misericordiosa, bondosa e tão poderosa do nosso Senhor Jesus, que é ser um pastor, a forma como Jesus nos vê. E esses textos de hoje nos falam tudo sobre isso. Ou melhor, talvez a gente possa dizer que eles falam o suficiente a respeito disso. Porque a partir dessas palavras você vai entender até onde que vai esse pastoreio do bom pastor. E como é que ele acompanha você na sua vida. Mas uma coisa que eu queria que ficasse clara para você hoje, nós vamos fazer um passeio por esses textos de hoje. E meditá-los dessa perspectiva do Salmo 23. Eu quero que você entenda que Deus é pastor. E Ele te vê como ovelha. Quem aqui já conheceu, mais ou menos, né, pelo menos para poder entender alguma coisa na Bíblia aí, essa dinâmica do pastoreio, principalmente lá no Oriente Médio? Alguém conhece? Como é que funciona esse negócio de pastor e ovelha? Pois é uma realidade muito distante da gente. Aí quando a gente fala, essas figuras de linguagens que são usadas, né, essas parábolas que são usadas por Jesus, muitas vezes nos fogem o sentido mais profundo delas, porque a gente não está acostumado com essas figuras. A gente não está vendo pastores e ovelhas o dia inteiro. O máximo que a gente tem aqui em Minas Gerais, você tem boi, né? E tem um cachorro lá, um pastor alemão, alguma coisa assim, para poder proteger os boi, cuidar dos boi e tudo mais. A gente fala muito em termos de gado, né? Mas naquele tempo o pessoal cuidava de ovelhas. Pastores, quando se falava assim, fulano de tal é pastor, já imediatamente se referia a essa profissão. Não era lá uma profissão muito limpinha, mas era a profissão de cuidar de ovelhas, né? A maior figura de pastor que nós temos como referência nas Escrituras, e que vira referência quando vai se referir a Jesus como pastor e tudo mais, o povo de Israel tem sempre um carinha chamado Davi em mente, né? Que foi um grande rei de Israel, mas antes de ser rei, ele era só um pequeno pastor de ovelhas. Cuidava das ovelhas do seu pai. Quando elas se perdiam, ele ia atrás delas. E ele era um exemplo de um bom pastor, porque quando essas ovelhas estavam em perigo, ele se arriscava por causa delas. E é interessante porque Davi aprendeu a ser rei lá no pasto, cuidando das ovelhas.
Lá ele aprendeu responsabilidade, lá ele aprendeu a dar a vida pelas ovelhas, para depois ele poder subir num trono e sabendo o que é responsabilidade e cuidar assim do povo de Israel. Tá, Davi não era perfeito, fez um monte de coisa errada também. Mas ele se tornou um ícone de um grande rei e de um bom pastor. É engraçado porque quando ele é mandado lá para falar com os irmãos, o pai dele manda ele levar uns queijos e que mais? Manteiga, enfim, umas coisas lá que era para os irmãos dele comer, porque os irmãos dele eram da guerra. E aí ele sai lá do campo, vai levar essas coisas para os irmãos dele. E ele vê o Golias, que era um cara gigantesco da época, né? E estava afrontando o povo de Deus. E por causa da sua grande estatura, aquilo causava muito medo, e ele estava desafiando, olha, se alguém aí puder me enfrentar, vocês me vencerem, a gente se submete a vocês. Agora, se eu vencer, vocês vão se submeter a nós, né? E aí, Davi fica assustado, porque ninguém tinha se prontificado a lutar, e ele, aquele carinha baixinho, franzino, né? A Bíblia diz que ele era um rapaz belo, sei lá, uma forma, um eufemismo aí para dizer que ele era fraco, que ele era, sei lá, não sei como que a Bíblia está tentando se referir, mas dizendo assim, olha, ele não era homem, que o homem, visto da perspectiva daquele tempo, era o cara machão, fortão, que dava conta de proteger, né, a esposa, o cara que dá conta de ir para a guerra e tal, e a Bíblia fala que ele era belo, ele era um menino, né, de aparência, assim, pô, você é muito mão de fada, Davi, não dá para você ficar mexendo, com essa sua mãozinha é muito macia, não dá para você mexer com guerra. E ele chega assim e fala, mas ninguém vai enfrentar o gigante, não? Eu vou, só. Lembrando que ele era mineiro e que ele estava levando queijo, então ele falou, eu vou, só. E aí, cara, os caras falam com ele, não tem jeito de você enfrentar esse gigante, você não é guerreiro. Não, mas lá no campo, apareceu uma ursa para poder atacar as ovelhas do meu pai, enci o cacete na ursa, filho, acabei com ela. Eu veio um leão também, filho, peguei o leão, acabei com o leão. E esse filisteu aí não vai ser nada. Está desafiando aí, está acabar com o nosso povo, Deus colocou a gente aqui e tal. E assim ele foi, cara, porque a fé dele nasceu lá no pastoreio mesmo. Nasceu lá como um carinha pequeno, cuidando de ovelhas e tudo mais. E ele se torna realmente um grande guerreiro, né? É como se a Bíblia fizesse uma virada de chave, assim, quando ele vence Golias naquela batalha, ele que o vira homem, né, daquela perspectiva ali. Mas é interessante isso, porque ele é a figura de um bom pastor. Israel cresceu ouvindo na sinagoga um salmo de Davi, que ele compõe e que todo o povo cantava, talvez semanalmente, talvez menos, porque são vários salmos, né? São 150 salmos na Bíblia, mas recorrentemente você cantava esse salmo na sinagoga. Yahvé é o meu pastor. Nada me faltará. Para quem não sabe, Yahvé, né, toda vez que a palavra Senhor está lá em caixa alta na Bíblia, é porque estava se referindo ao nome de Deus, mas que, para não ser profanada entre as nações, o pessoal preferiu colocar Senhor, né, Adonai, alguma outra forma para que o nome dele não fosse profanado entre as nações e tudo mais. Mas, assim, transliterado e passado por um jeito mais cuidadoso de se falar, ficou Yahvé, Yahweh, Jeová, que não tem J na tradição hebraica, então falar Jeová é tenso. O judeu fica irritado quando ele fala, o nome de Deus é Jeová, ele fica irritado. Porque não existe esse trem aí, não tem lá não. Yahweh, Yahvé, ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor do povo e ele é o meu pastor pessoalmente. É claro, eles não tinham essa ideia de Deus como um pastor pessoal. Mas Davi já estava quebrando esse protocolo no Salmo 23. Yahvé é meu pastor, nada me faltará.
Ele vai me conduzindo como se eu fosse uma ovelha. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Me guia mansamente até as águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Refrigerar. Minha alma cansada, quente. Ele me taca ali e me leva para as águas tranquilas. E me refrigera a alma ali naquele lugar de descanso. E é claro, ele está o tempo todo falando da sua própria alma. Ele não está simplesmente falando do corpo dele, não. Ele está falando, ó, Deus faz isso comigo na vida. Ele me refrigera a alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que não era um vale específico daquele tempo, era o vale que todos nós passamos na vida. O terror da morte, a proximidade da morte, afinal de contas, Davi foi bem perseguido de morte pelo próprio rei Saul e pelo exército de Israel, e ele chega a dizer assim, ainda que o exército se acampe contra mim, não temerei. Nós falamos sobre isso alguns domingos atrás, mas olha aqui que doido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o meu pastor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele está pensando na vara que ele usava, no cajado que ele usava para cuidar das ovelhas. Nós cantamos aqui, né? E se eu me desviar do caminho, o teu castigo me consolará. Ele vai me trazer de volta. Essa vara podia ser usada para castigo, as ovelhas parar de atrapalhar o rebanho e atrapalhar toda a dinâmica do grupo todo, porque a ovelha dá problema. Mas era usada também para conduzir, ó, o caminho aqui, vamos lá. Eu estou te consolando, eu estou tentando te tirar você do desvio aí do caminho. E o meu castigo é consolo. O meu castigo é amor puro por você. Muitas vezes a gente se sente castigado por Deus, e o livro de Hebreus fala isso, né? Vocês que estão se sentindo castigados aí por Deus, saiba que Deus castiga todos aqueles que Ele acolhe. Né? É correção, castigo é correção. É disso que o texto está falando. Se vocês não são corrigidos pelo Senhor, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. Agora, aquele que é filho de Deus, Deus está corrigindo. E aí o livro de Hebreus está fazendo um paralelo aí com as dificuldades da vida mesmo, com um monte de coisa que rola ali com o povo de Deus, e Deus está ali cuidando através dessas situações do seu povo. Por vezes te botando na linha. Você já parou para pensar nisso? Às vezes as situações que você passa te bota na linha de novo. Uma provação te bota na linha de novo. Lembra disso? Olha, o salmista conseguia olhar para a vida de modo poético, pensando, Deus é meu pastor. Então essas tribulações que eu estou passando, é engraçado porque o livro de Apocalipse fala que aquela multidão são os que vêm de grande tribulação, né? Eles estão sendo ali consolados, cuidados, guiados por Deus o tempo inteiro, por meio de várias e várias situações. Ele está me consolando, Ele está me colocando no caminho, Ele está cuidando de mim, porque Ele é um bom pastor. E se Ele é o meu pastor, essas tribulações são o consolo dEle, são o cuidado dEle comigo. E assim Ele vai seguindo. Certamente, bondade e misericórdia vão me seguir, vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Bom, as leituras de hoje, em alguns momentos, parece que não estão dialogando com isso. Mas eu queria começar por Apocalipse, que está dizendo sobre uma multidão imensa, de tudo quanto é nação, e ele fala que é uma multidão incontável que está diante do trono e do Cordeiro. É um rebanho pagão, um rebanho de pagãos de tudo quanto é canto do mundo, ali diante do trono e do Cordeiro. E eles estão de pé ante o trono e ao Cordeiro, ou seja, eles são ovelhas. Porque se não fosse ovelha, não estariam de pé diante do trono que é do Cordeiro. Eu disse na semana passada, quem é do Cordeiro é a ovelha. Porque aquele que nos direciona
aquele que nos conduz, antes de nós é a ovelha também. Aquele que nos conduz, até muitas vezes ao vale da sombra da morte, e dentro do vale da sombra da morte, ele também passou por esse vale. E ele morreu por nós. Eles estão de pé diante do Cordeiro, e isso aqui é uma visão minha e sua, meus irmãos. É gente de tudo quanto é parte do mundo, do planeta Terra, que já ouviu o Evangelho de Jesus, e que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eles vieram de grande tribulação. Tribulações através das quais, e a partir das quais, o Senhor os estava guiando com seu cajado, com seu báculo. Esse é o símbolo de um bispo. O bispo carrega aquele cajado torto assim, ó, que a ponta dele é para frente, exatamente por conta disso. É o símbolo do pastoreio, é o cajado do pastor que conduz as ovelhas. E eles vieram de grande tribulação, porque eles confiaram no bom pastor. E por meio dele enfrentaram a vida e enfrentaram a morte. Eles confiaram, olha, Jesus é o meu pastor. O Cordeiro me apacentará. É Ele que me apacenta, é Ele que me guarda. Não importa o vale que eu vou ter que passar, Ele está comigo. E não é para simplesmente me fazer bem, curar todas as minhas enfermidades quando eu tiver afim. Ele vai fazer tudo para que você cumpra a missão do Cordeiro, de reconciliar o mundo com Deus. A missão do Cordeiro de Deus é esse, é tirar o pecado do mundo. Tem café ainda aí? Se tiver, eu até vou aceitar. O Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E ele traz uma missão para aqueles que vão ser cordeiros também, para aqueles que vão ser ovelhas também. Você está entendendo? E nessa missão, ele sustenta você. Nessa missão, ele me sustenta, ele te sustenta. Até aquele dia. E eles vêm de grande tribulação. Eles também, diz o texto que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles foram perdoados pelo sangue da cruz. Obrigado, meu amor. Pelo sangue do Cordeiro de Deus. E é isso que o rebanho de Cristo faz todos os santos dias. Todo santo dia. É isso que ovelha faz. É um ato penitencial diário. A gente lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Para que um dia a gente esteja lá, de pé, diante do trono e do Cordeiro. Aqueles que estarão um dia de pé diante do trono do Cordeiro são aqueles que se penitenciaram ao longo da sua vida, lavando-se no sangue do Cordeiro, diariamente. Eu sei que penitência para nós evangélicos é uma palavra que parece punição, né? Mas não. Do ponto de vista da tradição cristã, penitência é arrependimento. Ou seja, aqueles que se penitenciaram, aqueles que se arrependeram diante do Cordeiro todos os dias, lavando as suas vestes diante do Cordeiro. Ou melhor, lavando elas no próprio sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro, afinal? É reconhecer que o sangue do Cordeiro é responsável diante de Deus, é uma oferta aceitável diante de Deus para a nossa purificação. E por causa desse sangue, Deus Pai nos purifica, porque foi Ele que enviou esse Cordeiro para o nosso perdão de pecados. Se não fosse esse sangue, eu e você, ainda que com um desejozinho lá no fundo de poder agradar a Deus, não daríamos conta de fazer isso, ainda que o tivéssemos. Mas a verdade é que nós não estamos nem um pouco afim de agradar a Deus, de ter misericórdia, de ser cordeiro, né? Cordeiro existe sempre para o outro. Cordeiro existe para dar a pele, para dar o pelo, né? A pelagem da ovelha é uma coisa muito importante para aquecer o ser humano. Para dar carne para a galera comer. E naquela época servia para mais uma coisa, que era o sacrifício mesmo.
né? Então, Cristo está te chamando para ser cordeiro também. E para ser cordeiro, igual o cordeiro, imitando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Agnus Dei, cordeiro de Deus. A gente não dá conta de fazer isso se a gente não lavar as nossas vestes constantemente nesse sangue. E é por isso que no nosso livro de oração comum, a igreja anglicana todos os dias faz ato penitencial nas suas orações. É na oração da manhã, a gente pede perdão pelos pecados, na oração do meio-dia, na oração da tarde, na oração da noite. Você fica, não, tanto de perdão que você está pedindo, foi, irmão, é pouco, viu? Porque o certo é que você se arrependa assim que você peca. Mas o ato penitencial que o livro de oração comum ensina, não é que você vai pecando aí ao longo do dia e chega naquela hora, você faz um apanhado e fala, Deus, lembra de todos aí, perdão, em nome de Jesus. Não, não é assim não, viu? Pecado, você pede perdão assim que você peca. Caiu, se arrependeu. Senão você está lascado, irmão. Agora, o ato penitencial, um ato de arrependimento, é um reconhecimento de que você é pecador. Não só que você tem um monte de pecado enraizado, mas que você é pecador, que você é pecador em si, que você necessita constantemente dessa graça de Deus. E é por isso que a gente se ajoelha todo dia de manhã, todo dia à tarde, ou pelo menos em algum momento do dia, falando, Deus, eu reconheço e confesso diante de Ti os meus muitos pecados que tenho cometido contra o Senhor em pensamento, palavra, ação e omissão. Cara, quando eu comecei a meditar nessa oração, porque a gente ora aquilo que a gente crê e crê naquilo que a gente ora. Aí eu comecei a levar a sério os meus momentos de arrependimento. Que eu ficava só assim, ó Deus, me purifica, porque eu quero andar certinho, que o Senhor me faça limpinho na Tua presença aí para eu poder fazer as coisas e tal. Mas aí, de repente, eu comecei a meditar na oração que eu estava fazendo de acordo com o livro de oração comum. Reconheço e confesso os meus pecados que tenho cometido contra Ti em pensamento. Cara, quantas vezes isso não está aí no nosso coração, no nosso pensamento? E também em palavras e ações, e a gente acha que é o que a gente mais faz, né? Mas as omissões também são ações. Palavras e ações e omissões. Cara, quantas vezes eu não peco contra Deus em omissão? Sendo omisso como marido, sendo omisso como pai, preocupado com as minhas necessidades, com os meus prazeres, com os meus negócios, com o meu sucesso profissional. E aí negligencia os filhos. Cara, isso é omissão que chama. Quantas vezes você não está sendo omisso como ser humano, não cuidando da criação que Deus te colocou lá para criar, para cuidar dela? Colocou, pois, o Senhor Deus ao homem no jardim para o cultivar e o guardar. E aí somos omissos. Não é que a gente está simplesmente destruindo a criação de Deus. A gente não está denunciando isso, porque isso nem é importante para nós como cristãos. A gente não está levando a sério o lance de Deus ser o pai da criação, dele ter feito todas essas coisas para a sua glória. E que ele viu que tudo isso era bom. Quantas vezes a gente não vê a criação de Deus e somos omissos diante dela, quando vemos nossos irmãos sendo privados de direitos, sendo atacados, ofendidos, ou simplesmente sendo oprimidos por um sistema que em si já é opressor mesmo. Um racismo estrutural, um machismo estrutural também. Você precisa reconhecer isso, cara, e bater um olho e falar, cara, talvez eu esteja sendo omisso como ser humano, como cristão, não me levantando contra isso. E eu não estou falando para você fazer textão na internet não, tá? Assim, sua opinião, no mar de opiniões que existem por aí, vou falar com você, um exercício de humildade. Sua opinião, ninguém está afim de saber dela. Ela não é importante, definitivamente. Eu quero saber se você está defendendo o direito da mulher, o direito do negro, é na hora de fazer a coisa mesmo. É na hora de viver a coisa, na forma como você trata as mulheres, por exemplo. Na hora que você vai pedir informação lá no interior, né, Luiz?
Vai parar, deixa eu pedir informação. Ah, não, é uma mulher, deixa eu passar. Ô, irmão, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Porque você já parte desse pressuposto, né? Ou na hora que você está lidando na rua. E aí eu não estou falando só sobre isso, eu estou falando sobre várias outras coisas. Mas é um exemplo do nosso tempo, que porque a igreja não clama, porque a igreja não luta, a igreja não briga por conta disso, você precisa de várias vozes políticas se levantando contra isso o tempo inteiro. John Stott, um dos pastores que estão na nossa galeria dos santos aí, ó, ele escreveu um livro sobre escutar o Espírito e escutar o mundo. Ouça o Espírito e ouça o mundo. Ouça os clamores. Tem gente que só escuta os clamores do mundo para dizer, olha só, como é que esse feminista é idiota? Como é que esse comunismo está acabando com o mundo? Esse marxismo cultural. Aí você pega e só vai detonando, 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 e você não ouve o que está sendo dito, e você não faz nada, e você fica sendo um péssimo testemunho. Olha, a gente precisa lavar as vestes constantemente no sangue do Cordeiro. Pensamento, palavra, ação e omissão. E eu quero focar nessa palavra hoje. Não seja omisso, não seja omissa como filho de Deus. Porque são clamores da criação de Deus. Começa a ouvir as pessoas, começa a ouvir a criação. E você vai ver muita coisa que Deus está querendo falar com você. Não temos te amado de todo o nosso coração, nem ao nosso próximo como nós mesmos. Temos ofendido as tuas santas leis, de tantas formas. Você já parou para pensar que você deveria amar a Deus sobre todas as coisas? E imediatamente esse amor desemboca sobre o seu próximo, como você mesmo. O ato penitencial é o momento que eu falo ali com Deus isso toda vez. Deus, é isso, Senhor. Eu estou pecando por omissão, estou ofendendo tuas santas leis. Eu não estou te amando de todo o meu coração, Senhor. Eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Ah, mas a palavra de Deus diz isso. Ah, velho, tanto faz. A palavra de Deus, né, é tão velha, tão ultrapassada, tem tanta coisa. Aí a palavra nem é mais importante. Meus irmãos, ama a Deus primeiro. E confia que esse amor por Deus vai te levar ao amor por seu irmão. Não faça do amor ao próximo a sua religião. Porque quando você ama o seu próximo e faz disso a sua religião, e se esquece de que antes você precisa amar a Deus, é esse amor por Deus que sustenta um amor incondicional pelo seu próximo. E quando a energia acabar, quando a saúde mental acabar, e quando o dinheiro acabar, eu duvido que você vai estar lá cuidando do próximo. Porque o próximo, assim, no fundo, antes eu do que ele. Ou melhor, né? Antes ele do que eu cuido do que é meu, né? Pois é. Mas quando você ama a Cristo, esse indivíduo é capaz de tirar do que não tem para abençoar aquele que não tem. Esse indivíduo é capaz de dar a vida, a única que tem, em prol daquele que não tem. Por quê? Porque ele ama a Deus. E porque ama a Deus, ele ama a criação de Deus. Ele ama o próximo, de verdade. Ah, Jaime, por que você está falando isso? Porque isso faz parte do ato penitencial. Diário. É assim que a gente lava as vestes no sangue do Cordeiro e está diante dele. Diante do bom pastor. De pé. Porque não é fácil. Está diante dele, você pode estar lá diante dele para ser julgado. Mas ali nós vamos estar de pé diante do Cordeiro. Por isso eles estão diante de Deus. E lhes prestam culto dia e noite. Mais uma vez eu quero lembrar aqui as nossas orações diárias, o ofício diário. É dia e noite que eles estão diante de Deus, orando diante dele, adorando diante dele. No seu templo. E quem é o templo de Deus? É Cristo, meus irmãos. Nós estamos em Cristo, orando em Cristo, todos os dias o adorando. São esses que estarão um dia de pé, diante do trono e do Cordeiro. O culto é a vida das ovelhas. Ofereçam os vossos corpos, o vosso corpo, a vossa vida,
como um sacrifício vivo. Ou seja, tu é ovelha, faça de você mesmo um sacrifício vivo. E apresente-se de modo santo e agradável diante de Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Isso é culto de verdade. Eles estão diante de Deus oferecendo um culto de dia e de noite, o tempo inteiro, como sacrifício vivo. É por isso que o Cordeiro vai os abrigar na sua tenda. É isso que o texto de Apocalipse está falando. Ele vai os abrigar debaixo da sua tenda. Por quê? Quem ele vai abrigar? Aqueles que se abrigaram nas tendas terrenas, lógico. Essa tenda aqui, a estação casa, é um sacramento daquela tenda futura. É um sinal visível da tenda hoje invisível para nós, sob a qual Cristo vai nos colocar um dia, na eternidade. Está entendendo? Cristo é esse templo. Eles não mais terão fome, nem terão sede, nem sofrimentos. Por exemplo, o calor ardente, o calor do sol, o calor ardente, nem isso vai os afetar. Por quê? Porque o Cordeiro que reina será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. Está entendendo? O Cordeiro será o seu pastor. E é por isso que esse texto está hoje no Domingo do Bom Pastor. Esse texto de Apocalipse. Isso eu acho muito interessante, porque assim, a primeira leitura de hoje nos mostra Pedro como um sinal do bom pastor, pregando num lugar, e aí ele é chamado porque uma irmã chamada Tabita tinha morrido, ou Tabita, aí eu não vou saber a pronúncia. Se alguém souber pode dar ideia. Mas assim, Tabita morreu, e ela era uma pessoa que fazia muitas boas obras. A Bíblia diz que ela era cheia de boas obras e muitas coisas. E quando Pedro chega lá, o pessoal está mostrando para ele, né, o tanto de coisas que ela tinha feito. E ela, deitada ali no andar superior, tem um costume de colocá-los ali no andar superior. Pedro sobe até lá em cima, fala com o pessoal, gente, dá licença. E aí Pedro vai orar, antes de dar uma ordem para ela. Primeiro ele ora, talvez para saber qual que vai ser a vontade de Deus naquela ocasião ali. Quem sabe Deus não queria ressuscitá-la, mas ele ora para entender a vontade de Deus, ou para se lembrar de quem ele é em Cristo Jesus. Uma vez eu fiz isso. Com um cara, sempre tinha uns caras endemoniados lá na igreja do meu pai, né, quando eu era pastor da Igreja Batista do Havaí. E aí, cara, um dia um endemoniado sobrou para mim, porque ninguém estava lá, todo mundo estava servindo na igreja, o cara caiu lá atrás e começou a bater. E esse endemoniado especificamente, ele dava soco na parede, ficava com as mãos sangrando e continuava batendo e quebrava a porta e fazia isso e aquilo. Eu falei, Deus, eu vou sair daqui sem nariz, Senhor. Por favor. E aí, cara, é uma pessoa assim, tímida, tipo assim, ela ficava anormal nesses momentos. E do nível que era, saiu quebrando e batendo em tudo, e de repente entrou num banheirinho pequeno da igreja. E escondeu não, né? Ficou agachado debaixo do lavatório pequeno. Sabe esses lavatórios pequenos? Tá lá, olhando para mim assim, falei, cara, que filme de terror. Eu olhei para ele, ele olhando para mim com aquele olho assim, vermelho já. Eu falei, Deus do céu, Pai, olha só, deixa eu orar. Eu não cheguei para ele e falei, vai saindo em nome de Jesus, não. Eu fui orar. Falou, Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem autoridade sobre todo demônio, todo poder e tal, não sei o quê, que o Senhor deu isso para os seus discípulos. Eu quero lembrar que eu sou seu discípulo. E eu fui orar para lembrar quem eu era mesmo em Cristo, para saber se eu tinha condição de fazer aquilo ali. Não é que eu estava pedindo perdão por pecados, não. Ele falou, Deus, perdoa aí meus pecados, vai revelar tudo aqui e tal. Não, nem é isso não. Eu fui orar para entender quem eu era. E depois de orar, eu falei, Deus, a única opção possível, de acordo com a tua palavra aqui, não é nem ver se é a tua vontade que esse demônio saia. É assim, eu tenho que mandar esse bicho sair. Aí eu me conscientizei do poder de Deus, poderoso para expulsar demônios
e que é poderoso para fazer isso através de pessoas comuns como eu. Aí eu fui lá e falei, olha, eu vou falar uma vez, que se não for demônio, não vai sair. Se não for demônio, é uma questão aí psicológica, psiquiátrica, vamos chamar o SAMU, vamos resolver esse problema. Mas se for, vai sair em nome de Jesus. Então, eu não gosto daquele trem que fala, sai dele em nome de Jesus. Em nome de, em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2. Não tem jeito, cara. Aí você vai juntando um combo, quando der 7, talvez o demônio saia. Não dá. Você ficou mandando um monte de vezes e não saiu, cara, não é demônio não, tá? Mas eu falo, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu te dou uma ordem agora, sai dele, amém. Pá. Quase que eu virei as costas, não quero nem ver, né? Mas não, ele calmou, na hora, chamou, conversamos e tudo mais, e aí foi reconduzido à paz ali com os irmãos e tudo mais. Cara, orar antes dessas coisas é muito importante. E aí, Pedro ora. E ele olha para Tabita, talvez até fazendo um paralelo lá com o evangelho, quando Jesus vai curar uma menina e fala, Talita, cumi, né? Menina, levante-se. Pedro olha para essa Tabita e fala, Tabita, levanta. E ela se levanta. Porque as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz. Ainda que elas estejam mortas, a voz de Deus ecoa lá na sepultura, lá no inferno, lá onde quer que esteja, e essa voz a levanta de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu queria concluir com isso hoje. O evangelho de hoje está nos dizendo que as ovelhas de Jesus escutam a voz dele. O que é escutar, afinal de contas? De acordo com a palavra de Deus, não é simplesmente ter um aparelho auditivo preparado para entender o que está sendo dito e decifrar. Ouvir, biblicamente, é necessariamente obedecer. Você é a ovelha de Jesus? Leia-se. Você escuta Jesus? Essa é a grande pergunta. Quem é a ovelha? Quem vai estar de pé diante do trono e do cordeiro? Quem é que ouve a voz do bom pastor, ainda que esteja morto, no vale da sombra da morte? É aquele que é ovelha. Ou seja, aquele que escuta. Jesus estava discutindo com fariseus aqui que não conseguiam concordar com ele. Ele falou, vocês não concordam comigo porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando eu falo, elas escutam. Poxa, é o Filho de Deus que está aqui. Eu as conheço. E o conhecer bíblico é muito mais profundo do que o conhecer teológico. O conhecer bíblico não é simplesmente ler o currículo de uma pessoa e dizer que você a conhece. Não é simplesmente alguém que você viu na igreja um dia, ou alguém que você leu sobre ele. Conheço esse cara aí. Conhece assim, né? Quem conhece mesmo ele é a esposa dele, a mãe dele, o pai dele, os irmãos, o pessoal que trabalha com ele o dia inteiro. Esse conhece. Mas Jesus está dizendo sobre a ovelha aqui, que primeiro, elas escutam a minha voz, e segundo, eu as conheço. Ou seja, eu tenho um relacionamento profundo com elas. Eu lembro que a gente refletiu aqui uma vez sobre o que é a vida eterna, e Jesus falou assim, a vida eterna é esta, Deus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Vida eterna é sobre conhecer a Deus. Não existe conhecimento sem relacionamento. E não existe conhecimento de pessoas sem relacionamento com pessoas. Se Deus é uma pessoa, isso envolve necessariamente relacionamento com Deus. E não existe relacionamento com Deus sem aquilo que eu estou repetindo aqui o tempo todo. Oração. Prática diária de oração. Oração das horas. Oração ao longo do dia. Se lembrando de quem você é, se lembrando de quem Cristo é, adorando a Cristo, ouvindo a Cristo, o bom pastor. É nesse exercício de oração que eu lavo as vestes no sangue do Cordeiro. É nesse exercício de oração que eu escuto a voz do bom pastor. E é nesse exercício de oração que eu conheço a Deus. Eu as conheço, ou seja, eu tenho um relacionamento com o pastor.
Oração é o caminho para essa revelação de Deus, para essa relação com Deus, para o conhecimento de Deus. Mas mais do que isso, eu não só as conheço, elas me seguem. A disposição de uma ovelha que vai estar diante do trono e do cordeiro algum dia vai ser essa. Não importa para onde o cordeiro está me conduzindo. Esse não é o problema. Tem gente que está preocupada com isso, né? Deus, faz em mim a tua vontade, mas assim, só para eu saber, você quer me mandar para onde? Porque assim, dependendo do que for, não quero não. Ó Deus, me revela a tua vontade, mas está morrendo de medo de saber a vontade de Deus. Né? Ovelha é diferente. Ovelha, de acordo com o livro de Apocalipse, 7 capítulos depois desse, ele vai dizer assim, que eles seguiram, é gente de todas as nações, que seguiam o cordeiro onde quer que ele fosse. Olha, as minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço, e terceiro, elas me seguem. Não importa onde o cordeiro vai, eu estou com ele. Cordeiro, você sabe que você está entrando aí no... Tem aquele banheirão ali do viaduto Santa Teresa, que eu conheço desde 5 anos de idade. E ele tem sempre o mesmo cheiro. Você já desceu aquela escada ali do viaduto Santa Teresa para vir para cá? É sempre horroroso. Mesmo cheiro. É o lugar mais horroroso de BH. Mas ele está ali, ele é um símbolo eterno. Hã? Exato, ali também. Ali o trem está feio. Mas olha isso. De repente você está ali seguindo o cordeiro e de repente você vê que ele está entrando por ali. Falou, cordeiro, por favor, deixa eu só te dar a ideia. Esse lugar aqui, falou, ô Jaime, eu conheço, tá? Você não sabe, a minha presença preenche o mundo todo. Eu conheço esse lugar aqui, Jaime. Eu conheço esse lugar aqui, Fernanda, pode ficar tranquilo. Cordeiro, o Senhor está me levando para... Eu vou para o cordeiro, onde quer que ele vá, elas me seguem. Eu só quero segui-lo, porque ele é a vida eterna. Essa é a disposição da ovelha. E Jesus fala assim, eu lhes dou a vida eterna, que é o próprio conhecimento de Deus. O que é vida eterna? Conhecer a Deus. Eu as dou a vida eterna. O que é vida eterna? É estar em Cristo e por meio de Cristo conhecer a Deus. Sua oração só faz sentido porque você está em Cristo. Ao orar, você entra no templo de Deus, que é Jesus. Ao orar, você já está, inclusive, dentro desse templo em Cristo. E aí você está numa relação constante com Ele. E aí, aquilo que Ele está falando sobre as ovelhas continua. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais se perderão. Se você está com Cristo, meu irmão, você não se perde. Você não vai se perder. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não sou calvinista não, mas eu sou batista, e o batista, como um bom batista, pelo menos nessa parte aí dos cânones de Dort, eu acredito. Jamais se perderão. Não importa como você entende isso teologicamente, meu irmão. O lance é que Jesus falou, olha, são minhas ovelhas. E se você está nessa condição aqui, tu não vai se perder. Se você se perder, o cordeiro vai atrás de você, como uma ovelha perdida. Escala montanhas, traz luz para as sombras, e vai te encontrar. Amém? Ninguém as arrebatará da minha mão. Gente, ele é o pastor eficaz. Como Davi, ele se arrisca pelas suas ovelhas, e mais do que isso, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Elas estão na mão do Pai. Através de Jesus, eu e você estamos nas mãos do pastor ao qual Davi se referiu no Salmo 23. Yahvé é o meu pastor. Ele está dizendo assim, olha, elas estão nas mãos do meu Pai. E ninguém arrebatará elas da mão do Pai. Por quê? Porque o meu trabalho é não deixar elas se perderem. Mais do que ovelha, você é filho, você é filha de Deus. Eu te convido hoje a entrar nesse mistério do bom pastor e a orar a Ele, conversar com Ele hoje em nome de Jesus.
Deus te abençoe na prática dessa palavra, sendo ovelha de Cristo, o bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cujo Filho Jesus é o bom pastor das ovelhas, é o bom pastor do teu povo. Concede que quando ouvirmos a tua voz, reconheçamos aquele que nos chama pelo nome e o sigamos por onde quer que ele nos conduza. Aquele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Coloque-se de pé, meus irmãos. Vamos proclamar nossa fé no Cordeiro, no Pai, no seu Espírito. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Glória a Deus. Com fé, vamos interceder ao Senhor hoje, clamando a Ele por sua igreja, pelo mundo, pelos necessitados. E eu queria que você fosse uma só voz comigo aqui agora. Com alegria e esperança, oremos a fonte de toda a vida, dizendo: ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, Salvador ressuscitado, enche-nos com a alegria de tua santa e vivificante ressurreição. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, Rei dos Reis, anima as igrejas perseguidas e isoladas para que encontrem força renovadora no Evangelho da ressurreição. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, luz do mundo, esparge a luz e a paz do teu Evangelho a todas as nações, em especial aquelas que vivem em tempos de carestia, fome, guerras e violência. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, pão da vida, ampara e conforta as pessoas que não têm lar, nem abrigo. Alimenta as pessoas famintas de nossa pátria e do mundo inteiro e nutre-nos com a tua palavra. Ouve-nos, Senhor da glória. Jesus, caminho, verdade e vida, sê conosco e com todas as pessoas que te seguem. Converte os nossos corações para a tua verdade e fortalece-nos em tua vida ressurreta. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, servo sofredor, concedei-nos humildade e vontade de servir-nos mutuamente em amor fraterno. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Jesus, bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, abraça-nos com teu cuidado e revela a luz da tua presença a todas as pessoas enfermas, fracas, desesperançadas, a fim de que sejam consoladas e fortalecidas hoje. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, que aceitaste a cruz por amor a nós, ajuda-nos a vencer toda forma de egoísmo. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Jesus, Senhor da vida, envia o fogo do teu Espírito Santo sobre o teu povo, a fim de que dê testemunho fiel da ressurreição de Cristo, Senhor. Ó Jesus, ressurreição e vida, graças te damos por todas as pessoas que vivem e creem em ti. Dai-nos a alegria de nessa Páscoa ressurgirmos contigo e com todos os teus santos e santas para uma nova vida. Ouve-nos, Senhor da glória. Aceita as nossas orações e sê conosco para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos,
A paz de Deus esteja com todos vocês. Saudemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém? Maravilhosa. Aleluia, Deus. Enquanto você o adora, enquanto você cumprimenta aí os seus irmãos, eu quero convidar você e desafiar você a ser generoso, generosa na casa de Deus. A ofertar nessa missão, entendendo que isso aqui é o corpo de Cristo. Aqueles que amam o Cordeiro e que vivem para o Cordeiro, contribuem para que a sua igreja local continue existindo e servindo a Deus de todo o coração. Então, assim, abençoa essa igreja, abençoa o próximo, abençoa o necessitado em volta de você. Mas se você não sabe como fazer isso diretamente, faça isso através de instituições que fazem doações, que abençoam o Hospital do Câncer. Tira o hospital do bolso, ou tira o escorpião do bolso. Tira o hospital do bolso. Tira o escorpião do bolso na hora de ofertar lá para o Hospital Mário Pena. Você odeia lá o EPA, né? Na hora que você vai fazer uma oferta. Vai comprar alguma coisa. Você quer doar 70 centavos para arredondar? Não. Não. Cara, seja generoso, seja generosa, abençoa isso em nome de Jesus. É a Cristo que nós fazemos quando nós fazemos ao menor dos pequeninos. E a outra forma de fazermos a Cristo é quando abençoamos a igreja local, que também é o corpo de Cristo aqui. Então abençoa essa missão para que a gente continue servindo ao Senhor com alegria nesse lugar. Amém? Sem barganha, que a gente nem acredita nesse rolê aqui. Mas abençoe. É para dar, é doação. E falta para nós mesmos. Mas Cristo está o tempo todo, porque Ele é o bom pastor. Então, assim, aquilo que eu não tenho, eu nem preciso. Ele é o meu pastor. Não importa qual tipo de doação, de generosidade eu vou fazer. O que importa para mim é estar com Ele. Amém? Vamos louvar a Deus, porque esse é um momento de alegria. Você pode fazer isso pelo Pix, tem um QR Code ali também, tem o gasofilácio aqui à frente. Fique à vontade para servir ao Senhor aí. Amém. Glória a Deus. Enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele veio nos visitar. Na porta o sangue está, músculo da tarde, ele
povo será livre, nem o choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. O sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação. Ver ao nosso lado, Deus está. A Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre, pra nos dar sua doce graça. Nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Seu reino é pra sempre. Glória a Deus. Vamos dizer juntos: porque tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Glória a Deus. Mantenha-se de pé. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Elevemos os nossos corações.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno e justo, bom e sensato que sempre, em todo tempo e lugar, demos graças a Ti, ó Deus Santo, Deus Pai onipotente, através do Teu Filho Jesus Cristo. Bendito sejas, Deus vivo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendizemos-te, porque a luz da esperança brilhou para todo o homem, para todos no homem Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Tu estavas nele, e nele pronunciaste para todos nós a palavra da vida. Ele é a esperança de um mundo novo, onde os famintos serão saciados, as prisões abertas, a morte destruída. E ao esperarmos isso, encontramos as forças para dizermos: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Glória te seja dada, ó Cristo. Hosana nas maiores alturas. Amém, Deus. Nós te oferecemos, Pai, o nosso pobre amor humano, o nosso desejo de sermos fiéis, a nossa vontade de lutarmos pela justiça, e que assim a memória de Teu Filho permaneça sempre conosco. Ele que pouco antes da sua morte, rodeado pelos seus amigos, tomou o pão e o vinho e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E dando graças sobre o cálice, também disse: Tomai e bebei todos, isto é o meu sangue, aliança nova e definitiva, derramado por vós e por muitos para perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Digna-te, ó Pai, enviar o Espírito Santo do Senhor sobre este pão e este vinho, e sobre esta comunidade hoje, Pai, para que este nosso encontro e esta refeição sejam para todos fonte de força e coragem. Reanima em nós a alegria da ressurreição e purifica os nossos lábios para que possamos pronunciar o Teu nome com nossa pobre linguagem humana. Anunciamos a Tua morte, proclamamos a Tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora, como nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo, dê a mão à pessoa que está do seu lado, em símbolo de unidade, não só com ele, mas com toda a igreja de Jesus ao redor do mundo que invoca esse reino. Vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Partindo esse pão, nós partilhamos do corpo de Cristo. Nós todos partilhamos do mesmo pão. Aleluia! Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Glória a Deus! Aleluia! Queridos, eu quero convidar vocês a se alimentarem hoje da vida eterna.
Bem-aventurados aqueles que são convidados a essa mesa. E quem é convidado a essa mesa? Você, que foi batizado em Cristo alguma vez na sua vida. Seja quando você era criança, seja quando você era adulto. A gente já passou até por 2, 3 batismos por aí. Não importa se for um padre, se for um pastor, se foi quando era criança, quando era adulto, não importa. Importa que você foi batizado e selado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sim, Cristo te convida a essa ceia. Você é convidado a essa ceia para poder morrer com Cristo, para que possa também ressuscitar com Ele. Aqui a gente come, a gente se alimenta da vida eterna. Isso é um sacramento que sustenta todos os outros, que sustenta o sacramento do seu casamento, o sacramento da sua vida diante do altar de Deus, que sela hoje a confissão de pecados. Eu convido você, essa é a festa da alegria, se alimente de Deus hoje, porque Cristo te dá a comer, Ele te convida, vem cear. Amém? Nos aproximemos com fé e nos alimentemos da vida eterna. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor,
o Senhor. Ele é o Senhor. O reto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Eterno e misericordioso Deus, Tu nos incorporaste benignamente em Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do Seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para Te amar e Te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Todos os nossos problemas nós depositamos na cruz de Cristo. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, todas as ações malignas, nós depositamos na cruz de Cristo. Toda a nossa esperança está no Cristo ressuscitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, será para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É isso, né? Hã? Acho que a Camila tem um aviso para dar aí, né? Oi, gente, tudo bem? Então, eu quero falar com vocês sobre o sarau. Vai ser dia 7 de junho. Vai começar assim umas 2h30 da tarde. Olha, eu convido todo mundo, tá? Porque vai ter muita arte, muita cultura, né? Para quem tá visitante, tá? Pode vir, é de graça. A nossa igreja é uma igreja que valoriza muito a arte, a cultura. Sarau, Estação Casa, Nossas Raízes. Porque dia 11 de junho também a gente vai comemorar aniversário, 8 anos. Então, esse sarau também é uma forma da gente comemorar, né, o aniversário da igreja. Então, assim, vai ter muita coisa boa, vai ter degustação de doces, bombons, né, degustação de comida paraense, música autoral, poesia. E aí, assim, para instigar vocês, né, para dar um gostinho, para atrair vocês, que eu faço parte da comissão, eu, André, Flávia e a Bárbara. Então, a gente criou a ideia, assim, de dar pequenos avisos, né, sobre o sarau, até o dia do sarau, todo domingo. E aí, hoje eu vou ler para vocês um poema, né? Porque no dia eu vou ler alguns poemas também, que eu escrevo, não de modo profissional, mas eu escrevo poemas sobre mineiridade, cotidiano. Então eu vou ler um poema aqui para vocês. Se chama Preces. Aos sábados, ir à missa. Meu vestido de chita, colorido de tom vistoso. No caminho empresto meu olhar aos céus. Formosas nuvens brancas avisto, os fiéis e suas preces, os fiéis e seus temores. A capela já gasta, incrustada aos pés da serra, seus vitrais e suas luzes, seus vitrais e suas histórias. A imagem talhada pelo mestre aleijadinho, antes perdida, agora volta a nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tia Doralice, das pinturas de mestre Ataíde, faz suas preces. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Os sinos já tão gastos, aos céus ressoam mais uma vez. Em todo o arraial se faz ouvir. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Fim da celebração, os fiéis retornam aos seus lares. Antes disso, a cruz contemplo, a cruz contemplo. Quase a hora do almoço, fogão a lenha já se sente. Colher couve e amora do jardim de minha avó. Porque tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Por os olhos nos céus, vastos céus, estrelas iniciam seu fulgor.
Brisa do anoitecer desce sobre o arraial, e lá se vai mais um dia. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tá, então, vocês vão ter isso e um pouco mais no sarau. Obrigada. Temos mães aqui, além da Pri? Ah, eu também, né? Por favor, né? Quem mais? Cadê as mães? Cadê as mães aí? Cadê? Mãe também. Vocês se importam de chegar aqui pra gente orar juntos? Quero orar por vocês e agradecer a Deus pela vida de vocês. Você também, Raíssa? Eu tava também. Queridos, coloca de pé. Vamos orar. Já está no finalzinho, mas eu queria que Deus abençoasse especialmente essas mães, em nome de Jesus. Nosso Pai, e também Mãe de misericórdia, queremos colocar a nossa mão sobre essas mães e te pedir, ó Deus, a tua graça sobre elas, ó Deus. O teu favor, a tua bênção, porque elas são verdadeiro sinal visível, isso é um sacramento da tua graça incondicional, do teu amor infinito, da tua benignidade, ó Deus, da tua bondade amorosa para conosco. Eu te peço que o Senhor as continue dando força para servirem e abençoarem os seus filhos, conduzindo-os no caminho da vida eterna, mas que o Senhor também as agracie, fortalecendo, ó Pai, em seu coração, ó Pai, a cada dia, com o teu Espírito Santo, trazendo o teu consolo, a tua vitalidade, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor as abençoe, esteja com as tuas mãos sobre elas o tempo inteiro. Nós as colocamos diante de ti, ó Deus, e as abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Parabéns, mães. Deus abençoe demais. Olha, meu Deus, foi aniversário da Pri essa semana. Não que eu esqueci, não que eu tenha me esquecido em algum momento, mas... Ó, não fiquei sabendo disso aí não, ué. Então vamos cantar então, ó. Parabéns pra essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Gente, dê um abraço na Pri depois. Abençoa a vida dela. Quanto que ela tem abençoado essa comunidade, vocês não fazem ideia. Gente, continue meditando na palavra de Deus ao longo da sua semana. Esse culto é diário, ele continua. Se você não sabe orar, não sabe o que você vai fazer na oração, às vezes você já sabe, mas você pode ser mais inspirado ainda. Pega lá no nosso grupo devocional, o André manda lá toda semana um arquivo de oração. Se você tiver com muita pressa, tem as orações breves lá no início, né? Se você tiver a fim de gastar um tempinho em oração, pega as orações mais longas que estão lá pra frente, mas mergulha mesmo nessas orações, tá? Na hora que chegar na coleta, vai estar lá a coleta lá no grupo também, e a oração do dia. São as únicas horas que você precisa sair desse arquivo para ver qual que é. Fora isso, você vai continuar lá orando e meditando. Não deixa de orar não, cara. Isso é permanecer na vida eterna, para que a gente esteja um dia diante do Cordeiro de pé, em nome de Jesus, beleza? Nosso acampamento aconteceu, foi uma maravilha. Obrigado a quem foi, quem contribuiu e tudo mais. Que pena os que não foram, vou lamentar depois. Mas, caras, foi uma bênção, foi um período muito massa, assim, de crescimento, de criação de vínculos. E eu espero que Deus continue abençoando imensamente essa igreja na sua comunhão. Amém? Estenda suas mãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com cada um de vocês e habite com vocês agora e para todo sempre. Amém. Amém.
Os que estão nos visitando, não vão embora antes de dar um abraço aí, ou da nossa equipe te acolher de modo ainda melhor, saber o seu nome e abençoar a sua vida. Talvez com um presentinho, não sei se tem, a equipe não está por aí hoje, né? Mas enfim, agradecemos imensamente a visita de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos nos despedir? Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Tempo de te ver acordar, vim correndo à frente do sol. Vão em paz e deem bons frutos. Antes de entrar, vivi a vida inteira